Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entrelinhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui, faltam dedos, na 11ª lição, onde estamos estudando aqui nesse trimestre o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar como tema levado e julgado. Nós temos aí o quadro da última Santa Ceia do Senhor, vamos aprender sobre esse tema. Hoje nós vamos estudar sobre os capítulos 14, 15 e 16, que basicamente vão narrar 2 dias, da vida de Jesus, que é a quinta-feira e a sexta-feira, a última sexta-feira, inclusive, da vida humana aqui de Jesus nessa terra. Então vai ser muito especial essa lição para você, espero que você goste muito de estudar aqui. Nós vamos ter a participação do Alexandre e também do Marcos André, a minha participação com o Lúcio lá nas perguntas para a discussão, e também contamos com a sua participação nos comentários, deixando um like aqui no conteúdo, se inscrevendo no canal, acionando o sininho. É importante que você se engaje com o conteúdo que você gosta aqui na plataforma. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, como eu falei na introdução, é o momento então de você participar aqui, de você fazer esse conteúdo com a gente através dos comentários. Aqui no pódio das Olimpíadas temos a Regiane Alves, Diana Rodrigues e também a Edilza Nascimento, que é a nossa parceira. Primeira vez, acho que esse ano, a Edilza Nascimento no pódio. Valeu, pessoal, pelo comentário. Vamos então conferir aqui o que cada um trouxe para nós aqui da lição. A Regiane Alves diz assim: oi, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado. Assim como aquela viúva, precisamos dar a Deus tudo o que temos e tudo o que somos. Essa lição está sendo uma bênção. Eu sou aqui da IASD, do grupo do Alto Jucás, Ceará. Um abraço aí para os nossos amigos e irmãos cearenses que gostam de estudar a palavra de Deus, e um abraço especial para nossa irmã Regiane Alves, que interage, que leva essa palavra aí para o Ceará. A Diana Rodrigues Nunes diz assim: feliz sábado a todos, feliz sábado. Edilza Nascimento, bom sábado, boa semana. A terceira comentar, hein, Edilza? Valeu. E temos aqui ainda o comentário da Valdenice Martins Cerqueiras, lá de Presidente Prudente. Oi, povo do canal Entre Linhas, feliz sábado, amém, obrigada pelo carinho de sempre. Valeu você, Valdenice. Genésio Mioto também marcando presença aqui em todos os comentários. Genésio, valeu mesmo pela sua companhia. Ele diz assim: oi, pessoal, atrasei um pouco, mas estou aqui para participar. A lição que nós vamos estudar até agora vem falando sobre a vida e o trabalho de Jesus. E a partir agora da lição 10, vem falando sobre os últimos dias, a morte e a ressurreição de Jesus. Um bom estudo a todos. Valeu, Genésio, ligado no conteúdo também dos vídeos. Lucimi Pereira também marcando presença, dizendo assim: olá, feliz sábado, aqui junto, garrada assistindo a lição da Escola Sabatina no Entre Linhas. Obrigado, Entre Linhas. Bem-vindo, entrelinheiros. Bora assistir e ouvir os meninos que estão sabiamente e com bondade nos fala a lição, com tão sabiamente e bondade nos falam da lição a cada semana. Valeu, Lucimi, pelo carinho e companhia. Joivaldo Santos também diz assim: olá, pessoal, como estão vocês? Graças a Deus, Joivaldo, estamos bem. Tá numa secura aqui no oeste do Paraná, muito foco de incêndio, o Brasil inteiro tá pegando fogo. Então tá feia a coisa, o ar tá seco, as crianças estão sofrendo por causa dessa secura, mas graças a Deus estão todos vivos e, se Deus quiser, passa, pessoal? Já fiz a assinatura da lição da Escola Sabatina. Um grande abraço a todos. Aproveitando aqui o Joivaldo, olha só, pessoal, no próximo semestre vamos estudar agora aqui o Evangelho de João. Então, o Joivaldo já pegou o seu guia de estudos da próxima série. Valeu, Joivaldo. Jorge Nelson Santos Vieira diz assim: boa tarde a todos entrelinheiros e um bom restante de semana com as bênçãos do Eterno. Bom estudo para todos e que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessário para ficarmos antenados para a breve volta de Jesus. Amém. Isso aí, Jorge Nelson. A Beth Souza, lá de São Paulo, diz assim: será que o Ricardo sarou? Espero que sim. Hoje estou em Sumaré, aqui em São Paulo. À noite eu vou participar de uma formatura de Libras.
Tipo a formatura do prezinho, né? Ela mandando aqui a Beth Souza. Mas eu estou muito empolgado. Estamos, sem sombra de dúvidas, nos últimos dias da história do grande conflito. Com certeza, essas entrelinhas e os entrelinheiros não nos ajudam, né? Forte para seguirmos alicerçados para a nova Jerusalém. Que bom, Beth Souza, que você pensa assim. E outra vez ela diz, não comentei semana passada, porém ela deixa o CCC, hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado. E eu fui até as figurinhas de vocês, Deus abençoe. Deixa eu mostrar as figurinhas aqui para quem não vai até o final do vídeo, pessoal. Ó, tem umas figurinhas que passam assim, ó. Dan, dan, dan. Isso aqui é as figurinhas do... Quem vai até o final do vídeo, confere essas figurinhas. E temos aqui a Beth falando, ó, fui até as figurinhas. Legal. Jorge Nelson Santos Vieira, nesta 10ª lição é importante ressaltar que há uma dupla aplicação, tanto para aquele tempo como para os nossos dias. Ou seja, quando Jesus falou que apareceriam falsos messias, que esse está o segredo messiânico, porque apareceram naqueles dias falsos messias. Diz assim, ó, João de Giscala, Simão Bargiora eram denominados messias na guerra judaica e Jesus havia advertido o cuidado para com que os falsos messias e que não sobraria pedra sobre pedra do templo e quando viesse a abominável desolação, os que estivessem no campo que não retornassem, os que estivessem nos telhados que não descessem, ou um seria poupado, o outro seria levado e etc, diz aqui o Jorge Nelson. E ele continua dizendo, ó, Jerusalém já havia sido sitiada pelos romanos, que tiveram que abortar a missão, por uma causa maior, a troca de algum líder romano. O povo que estava atento aos ensinos de Jesus foram poupados porque estavam preparados para tal acontecimento. E após a fuga dos que estavam esperando por essa brecha do império, foram arrebatados, ou seja, poupados, tirados de um lugar para o outro no original grego. Para os nossos dias de Cristo também serve essa mensagem, nos dá também ensinamentos para ficarmos atentos com os falsos profetas, com rumores das guerras, fomes, terremotos, princípios das dores, ainda não será o fim. Tenham cautela e não deixe que ninguém vos engane. Os eleitos têm que manter firmes para que não sejam enganados. Nesses últimos dias, a pergunta que já fiz na minha igreja é, com todas essas tecnologias, redes sociais, quando o anticristo aparecer, vai ou não vai enganar, se possíveis, até os eleitos? Vai aparecer nos pontos de mais aglomerados e enviarão postagens, status, etc. E muitos vão acreditar. Sim ou não? Nos últimos dias, as fake news do inimigo se intensificarão para tirar o foco de cada um de nós, portanto, não deixem o azeite de suas lâmpadas acabar. Que mensagem legal o Jorge Nelson nos traz. Realmente uma reflexão aí, pessoal. Se cuidem, né? Porque o ser humano adora um ídolo, adora um Messias, né? Então a pessoa precisa. Pessoal, nós adoramos a Cristo e temos que ficar preocupados com a pregação do Evangelho. Política é legal, é importante, define nosso futuro aqui, mas a religião define nosso futuro além daqui. Então ela é mais importante ainda do que a política. E a gente se envolve tanto em política, né, que chega a dividir as casas aí. Vanderlei Jacó diz assim, olá, aprendo um montão com vocês. Que legal, Vanderlei, é bom ler isso, viu? O Marcos me explica as profecias podem ser imitadas, as profecias, sobre veracidade da Bíblia. É a pergunta para o Marcos responder. Diz aqui também a Maria Eloíde de Souza Simões. Boa tarde, família Entre Linhas. Feliz sábado e Deus abençoe a nossa semana. Hilda Pinheiro, mãe do Ian, manda um abraço, um beijo aí para o nosso querido irmão, o Ian. Feliz sábado entre linhanianos. Deixa um coração aqui, Hilda, valeu pelo carinho. Célia Santos diz assim, hashtag fui até o fim. Legal. Temos aqui também a Josefa Ascenso participando. Oiê, euzinha de novo aqui. Estou em Interlagos, São Paulo. Graças e paz do nosso amoroso Deus triuno sobre todos nós entrelinhenses. Que nossa nova semana tenha sido ricamente abençoada pela misericórdia do nosso intercessor Jesus Cristo. Saúde, Ricardo. Hashtag ela mandando aí. E também hashtag fui até o final.
Josefa Ascenso marcando presença. Obrigado, viu, Josefa, por estar aqui conosco. E vamos lendo aqui, tem muitos comentários. Maria Rig também, boa noite, uma abençoada semana para todos nós, com um ótimo estudo da lição. Temos aqui a Heloísa Richard. Olha, a Heloísa Richard já não comenta muito frequentemente aqui não, mas está marcando presença hoje. Ó. Abençoada semana para vocês. Aqui eu estou assistindo no domingo pela manhã, obrigado pelos comentários. Deus abençoe o ministério de vocês. Eu sou Heloísa aqui de Santa Maria Madalena, aqui no Rio de Janeiro, e deixa de onde ela é. Isso é muito legal para saber, olha, da onde que a Heloísa nos assiste, lá de Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro. Um abraço aí para os irmãos dessa região do Rio de Janeiro. Peço oração pela construção do Templo de Deus em nossa cidade. Abraço para vocês, meninos. Aí, ó, a Heloísa está então pedindo oração para que a construção do templo seja concluída lá na cidadezinha dela, em Santa Maria Madalena, para que tenhamos uma igrejinha, um lugarzinho muito especial para louvarmos, adorarmos a Deus, congregarmos com os irmãos e pregarmos a palavra, que este é o principal objetivo da nossa igreja. Não é ser um clube, mas ser um local de pregação. Temos aqui o Casimiro, em Graças Casimiro Canducha, que bom, hoje eu passei para agradecer pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Até aqui o Senhor nos ajudou, que Deus possa enviar os medicamentos certos para que o nosso monitor, Ricardo, e desejas rápidas melhoras, que Deus nos dê sabedoria de entender o sacrifício de Jesus Cristo, precisa de muita sabedoria, né, Casimiro? Porque a única dádiva divina é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por meu pecado, pelo nosso pecado. Oh, assim seja. Amém. Temos aqui também a Leda Maria Rigoni. Boa noite, meninos. Feliz semana. Feliz setembro. Ela diz feliz setembro aqui. Hashtag foi até o final. Obrigado, Leda, marcando presença. Eunice dos Santos. Não é dos Santos, não. É Eunice Cardoso Lima Silva. Amém, Deus abençoe sempre. Temos aqui também Vera Simões, olha, marcando presença, muita gente, né, marcando presença aqui, já não comentava há muito tempo. Muito obrigado por esse ministério, onde todos vocês estudam a palavra de Deus. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado, Vera. E para encerrar, né, temos aqui um feliz semana e que Deus abençoe a cada família entre Eliane e Ana, da Hilda Pinheiro, que volta para deixar essa mensagem para nós. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo carinho, eu gosto muito de ler o comentário, eu sei que fica um pouco mais extenso do nosso vídeo, mas o vídeo é capitulado, você pode assistir a parte que melhor lhe atende neste momento. É importante, acho que essa participação, essa interação, esses pedidos de oração, conhecer os irmãos. Confesso que torna esse ministério um pouquinho mais quente, um pouquinho menos frio, né? Eu só falando com uma câmera, os meninos só falando para o celular ou para a câmera deles. Então, de certa forma, a gente sabe, conhece vocês, sabe pelo nome, sabe de onde vocês estão falando. Então, isso torna algo bastante pessoal, menos impessoal. Obrigado pelo carinho. Valeu você também que não tem muito tempo de comentar, de deixar um like. Não faz mal, é importante que você está estudando a palavra de Deus. E não se esqueça, né? Compartilhe para que outras pessoas possam também, né, se encher da palavra como nós temos nos enchido. Valeu, pessoal? Vamos então agora sim iniciar aí o estudo dessa semana. Vamos estudar períodos críticos, né, na semana da paixão, finalzinho aí do ministério de Cristo nesse mundo, que nós possamos aprender muito, porque temos muitas lições nesses capítulos 14, 15 e 16. Vamos pedir uma iluminação do Espírito Santo nesse momento? Então, assim como você está, vamos buscar o Senhor numa palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, pela oportunidade, pela liberdade que nós ainda estamos gozando aqui pelo menos no Brasil. Nós sabemos que alguns países não são tão livres assim, Senhor. Mas aqui ainda há essa liberdade, ainda podemos usar essa plataforma, não sabemos por quanto tempo. Mas enquanto tivermos tempo, enquanto tivermos fôlegos, ó Pai, queremos falar de Ti, queremos viver para Ti. Então, ajude nesse momento o Alexandre, o Marcos, a mim, cuide também do Ricardo, no seu descanso, na sua recuperação, e cuide de cada um que está ouvindo essa palavra, Pai, para que essas lições que vamos agora meditar possam penetrar em nossa mente e mudar os nossos pensamentos em relação a alguns fatos, ó Pai, que nós possamos ser despertados diante de tanta iluminação do Espírito Santo da palavra de Deus. Muito obrigado, continue nos usando e a cada um, em nome de Jesus oramos, amém. Então chega aí, Alexandre, quem começa é você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Uma alegria, uma satisfação estar aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Tem sido muito enriquecedor, tem sido muito bom.
Chegamos na lição de número 11, o título dela é Levado e Julgado. Estamos chegando numa parte solene, terrivelmente solene do Evangelho de Marcos, uma parte linda. Eu levei tempo estudando essa lição, não apenas pelo processo de preparo, mas também pelo processo de reflexão acerca do que foi, da grandiosidade, do quão terrível foi, mas do quão maravilhoso também foi o sacrifício de Cristo. O texto do verso para memorizar está lá em Marcos, capítulo 14, verso 36, e diz: Dizia Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse é um dos momentos de maior vulnerabilidade de Cristo. É um momento em que transparece diante do leitor a fragilidade, a dor, o sofrimento e o desejo pela vida. Jesus não queria morrer. Jesus não queria ser separado do Pai. Jesus não queria sentir a dor de todo o pecado da história do universo. No entanto, ele sabia que era necessário que tudo isso acontecesse para que você e eu, a humanidade, tivéssemos esperança de salvação e o universo pudesse ser purificado do pecado. É por isso que ele termina a oração dizendo: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. É um momento trágico, é um momento de dor, mas é um momento belíssimo, porque é também um momento da nossa salvação, é um momento da submissão de Cristo ao ministério para o qual ele havia se proposto. A gente vai estudar na lição dessa semana os momentos que estão antes da ceia, um pouco antes da ceia, na ceia, no Getsemane, e depois com Jesus perante o Sinédrio sendo julgado. A lição dessa semana vai até o Sinédrio. Na semana que vem nós chegamos na cruz. E depois, no 13º sábado, não dá de passar por essas lições sem olhar para lá, nós chegamos na ressurreição. Mas por hoje, vamos ao juízo. A lição de domingo, ela tem por título Inesquecível. E ela fala que inesquecível aqui é a unção, o sacrifício da mulher com perfume. Aqui em Marcos é uma mulher que não tem nome. Em outro evangelho é retratada como sendo Maria. E a passagem de domingo ela fica em Marcos 14, 1 a 11. E nós temos ali vários contrastes. O texto começa com os sacerdotes planejando matar Jesus. Ele segue com Jesus sendo ungido com um perfume caríssimo. A mulher que unge a Jesus com esse perfume, ela é repreendida pelos que estavam ao redor, que diziam que era melhor dar esse dinheiro para os pobres, vender esse perfume e dar esse dinheiro para os pobres. Jesus, ele protege a mulher, ele fala que esse ato dela será lembrado sempre que essa história for contada, sempre que a história da sua morte for contada. E Jesus fala que ele estava sendo ungido para a sepultura. Logo depois dessa cena, Judas deixa o lugar e ele vai trair Jesus em troca da promessa do dinheiro. Nós temos aqui contrastes. A mulher oferece um perfume precioso. Judas,
quer vender Jesus para conseguir o dinheiro. A mulher entrega o seu recurso. A mulher o unge para a sepultura. Judas o entrega para a sepultura. É interessante ainda quando a gente faz o paralelo com o texto de João, capítulo 12. Porque lá no texto de João, capítulo 12, nós vemos que a pessoa que repreende a mulher por trazer a oferta e por ungir a Jesus é Judas. E João deixa bem explícito aqui a ganância de Judas, dizendo que ele queria o dinheiro do perfume, porque ele ficava com a bolsa, ele controlava o dinheiro, e ele tirava da bolsa o que se punha lá. É interessante essa compreensão aqui de que Judas queria vender o Jesus, de que Judas queria vender o perfume, e de que por fim Judas prioriza a sua cobiça, a sua ganância, o seu vício, e vai até os sacerdotes para trair Jesus. É bem presente nos textos de Marcos a dualidade, a contrariedade das cenas. O autor chama isso de histórias em sanduíche, em que uma história complementa a outra. E nós temos um recheio com outros acontecimentos. Nesse caso, nós temos as duas histórias em paralelo, que são a história da mulher e a história de Judas. Como nós queremos ser lembrados? Quero ser lembrado como a mulher que unge, não como o Judas que trai, Tenho certeza que você também. Outro aspecto é pensar que muitas vezes aquele que repreende, arrotando santidade, arrotando boas intenções, é aquele que trai Jesus. Judas estava aqui repreendendo a mulher. Quem precisava ser repreendido era ele. Quem estava para trair era ele. Nem sempre quem aparenta ser certo é certo, nem sempre e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A cena segue para segunda-feira, Marcos 14, 22 a 31. E nós temos ali a cena da Santa Ceia, a última ceia. É interessante porque antes da cena, no texto que não está separado para a lição, nós temos Jesus provendo o lugar. Ele fala que que os discípulos iam até a cidade, veio um homem num poço carregando água, seguiam esse homem, iriam até uma casa e falariam que o Senhor queria fazer a ceia lá. E assim os discípulos fazem, encontram um lugar para a Páscoa. Jesus anuncia ainda que ele será traído, mas ele fala: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Então, a gente percebe aqui ainda um ato de graça para com Judas, para que Judas tenha a oportunidade de se arrepender. Jesus seria morto de qualquer jeito. Jesus seria traído por alguém, Jesus seria capturado, preso, crucificado. Mas Judas teve a opção de não trair Jesus. E Judas escolheu trair Jesus. Isso é muito importante. Porque senão nós dizemos e tornamos Judas alguém que não teve escolha na situação. E Judas teve. Agora, chegando ao texto específico, de Marcos 14, 22 a 31, nós temos primeiro Jesus partindo o pão, distribuindo e falando: comei, esse é o meu corpo. Depois Cristo distribuindo o vinho e dizendo: bebei, esse é meu sangue. Mas é interessante que não aparece o cordeiro, e o autor da lição é muito feliz nisso. Ele destaca que não aparece o cordeiro porque o cordeiro estava servindo a mesa. E o cordeiro estava para ser morto. Cristo é o cordeiro. Ele sai em direção ao Monte das Oliveiras. E no caminho Jesus anuncia a sua morte para os discípulos. Mas Jesus traz a esperança também, anunciando a ressurreição. Nessa cena, nós temos uma cena de preparação para aquilo que virá para a lição de terça e de quarta e quinta.
Pedro promete que jamais vai trair Jesus. Jesus fala, olha, vai ser cumprida a profecia de que se vai ferir o pastor e as ovelhas, o rebanho vai ficar disperso. Ele estava citando Zacarias 13, que traz essa profecia. E Pedro fala, não, eu não vou te negar, de forma alguma eu vou te negar. E Jesus diz para Pedro, profetizando, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Nós temos Jesus estabelecendo na lição de segunda-feira um novo rito, que é uma ceia de pão e vinho, e não de cordeiro. Nós temos Cristo profetizando a sua morte, a sua ressurreição, profetizando o que aconteceria com os discípulos, mas em especial a gente tem que destacar aqui profetizando a sua ressurreição. Jesus estava já preparando os seus discípulos para que não se desesperassem, porque ele ressuscitaria. Era necessário sofrer, mas era por um tempo. A mensagem que Jesus trazia também não era uma mensagem fácil de se aceitar, Ela ia contra tudo aquilo que os discípulos esperavam. É compreensível o sentimento de Pedro. Não dá de julgar eles. Marcos André ficou com a melhor parte. Getsemane, a traição de Judas, a fuga, a covardia, o vacilo de Pedro e o testemunho de Jesus diante do Sinédrio. Fiquem mais um pouquinho com a gente. Sigam com Marcos André agora. A lição dessa semana é belíssima. Vale a pena. Um abraço para vocês. Da minha parte, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até esse ponto e agora vamos dar continuidade ao estudo da lição com o conteúdo da lição de terça-feira, que tem o título Getsemane. Aqui o autor nos pede para ler Marcos no capítulo 14, dos versos 32 a 42, e faz a seguinte pergunta: de que maneira Jesus orou no Getsemane e como essa oração foi respondida? Bom, a oração de Jesus no Getsemane é o verso para memorizar dessa semana, que nós encontramos lá na parte de sábado, Marcos capítulo 14, verso 36. E ali diz o seguinte: e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então essa foi a oração de Jesus. Ele pediu para que Deus passasse dele esse cálice. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais, porque o autor começa aqui nos dando um contexto tanto histórico quanto geográfico para que possamos entender onde Jesus estava e em que momento ele estava ali. Bom, após a Páscoa, após a ceia de Jesus com os discípulos, ele saiu de Jerusalém e foi atravessando um local que se chama Vale de Cedron e foi até uma encosta no Monte das Oliveiras. E esse local era chamado, então, de Getsemane. E o autor nos diz aqui que a palavra Getsemane quer dizer lagar de azeite, ou seja, o local onde o azeite é prensado, que faz muito sentido, já que o monte era o Monte das Oliveiras. A oliveira é a árvore que produz a semente, que produz a azeitona, que é prensada para extrair-se, então, o azeite. Então, faz muito sentido que aquele local fosse um local onde se prensava azeite. O autor também diz que a localização exata é desconhecida pelo fato de que, no cerco a Jerusalém, no ano 70, todas as árvores ali foram cortadas, inclusive as árvores de oliveira que estavam por ali. Bom, ao entrar no jardim, Jesus deixou parte dos seus discípulos e seguiu com Pedro, Tiago e João. Mais à frente, ele também deixou esses 3 discípulos e foi orar sozinho, foi para um lugar separado orar sozinho. O autor diz aqui que Jesus se tornava cada vez mais isolado e sozinho à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava.
Bom, Jesus então orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas somente se fosse a vontade de Deus. Aí o autor diz aqui que ele se refere a Deus como Abba, que quer dizer Pai. E ao contrário do que geralmente nós ouvimos, a palavra pai, ela não significa papai ou paizinho, como se fosse uma criança se referindo ao seu pai. Segundo o autor, existia uma outra palavra para isso, que era abi. A palavra aba é pai em hebraico, né? Então, o uso do termo aba carrega consigo o estreito vínculo familiar, que não deve ser diminuído. Então, Jesus estava ali demonstrando a sua intimidade com o Pai, o seu vínculo com o Pai, ao se referir a ele com essa palavra, segundo aqui o que o autor deseja nos contextualizar, né? Ele cita até aqui um autor que faz essa diferenciação. Então, Jesus orou para que o cálice do sofrimento fosse removido, mas ele se submeteu à vontade do Pai, assim como também na oração do Pai Nosso. Ele nos ensina a orar colocando tudo sob a vontade do Pai. Então, fica evidente que a resposta de Deus à oração de Jesus foi um sonoro não, pelas coisas que vieram a seguir. Jesus enfrentou tudo aquilo que ele deveria enfrentar. Então, a oração de Jesus ela não foi atendida conforme ele pediu, mas foi atendida conforme a vontade do Pai, mesmo que aquilo não fosse a vontade de Jesus naquele momento, né? Então é importante também submeter a nossa vontade a Deus quando nós estamos orando, né? Nós temos uma visão muito estreita das coisas, né? Nós vemos muito palidamente, enquanto que Deus vê todas as nuances, Deus vê tudo que pode se desenrolar futuramente. Bom, o autor diz aqui então que quando Jesus ele saiu com os seus discípulos, ele esperava encontrar algum tipo de apoio, encontrar neles algum tipo de apoio em oração e até mesmo um apoio de presença, né? Só pelo fato de eles estarem ali. Mas o fato é que eles estavam dormindo, né? Então, era isso que Jesus desejava, o autor diz, né, referindo-se ao que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, né? E o verso 14 de Filipenses capítulo 4 diz, no entanto, vocês fizeram bem em associar-se comigo nas aflições. Então, ele esperava que os seus discípulos estivessem associados com ele nesse momento de aflição. É óbvio, né? Quando nós estamos passando por um momento de tristeza, por uma aflição muito grande, somente a presença dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos, é importante. Mesmo que eles não digam nada ou não façam nada naquele momento, a presença é muito importante, né? E aí diz que 3 vezes Jesus voltou e eles estavam dormindo. É interessante a gente notar que isso aconteceu em seguida à narrativa de Marcos, que você estudou com Alexandre, quando Pedro declara que não se afastaria de Jesus, independente das circunstâncias que viessem, ainda que todos abandonassem Jesus, ele continuaria firme. No entanto, ele não estava disposto nem mesmo a orar com Jesus, a estar com Jesus vigilante em oração. Então, nós precisamos tomar essa atitude de Pedro como um exemplo para nós, né? Nós, às vezes, estamos muito falaciosos, né? Nós estamos aí esbravejando santidade, mas não oramos, não temos uma vida de oração, não temos uma vida de comunhão com Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque eu não tenho dúvida de que Pedro estava disposto a puxar a sua espada, como ele fez, a gritar e defender publicamente Jesus numa batalha, porque nós somos assim, né? Nós somos bravos, nós somos irados, nós gostamos de um embate. No entanto, ele não estava preparado para as coisas mais simples, para a oração, ele não estava preparado para aquilo que realmente aquele momento requeria dele, que era a submissão à vontade de Deus. A vontade de Deus é que Jesus fosse levado para ser crucificado. Então, precisamos tomar muito cuidado com os nossos ímpetos de valentia contra o pecado e tudo mais, quando não oramos, quando não temos comunhão com Deus. A comunhão com Deus é o que Ele espera de nós. Estar com Jesus é o que Ele espera de nós. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui no contexto, né? Na parte de quarta-feira,
nós temos o título Deixando Tudo para Fugir de Jesus. Geralmente, né, Jesus requer dos seus discípulos que deixem tudo para estar com ele. E aqui o título é o contrário, né, Deixando Tudo para Fugir de Jesus. Por que ele está dizendo isso? Marcos, no capítulo 14, versos 43 a 52, qual é o relato ali? O que aconteceu nessa passagem e o que foi crucial para o plano da salvação? Bom, ali Judas se aproximou de Jesus e com um beijo o entregou aos seus inimigos, né? Aqueles que deveriam prendê-lo. E também, na parte final, fala de um jovem que deixou as suas vestes, né? Já eram vestes precárias, ele estava apenas enrolado em um lençol e saiu correndo nu. Aí o autor pega aqui um texto do Desejado de Todas as Nações, que diz que Judas tinha um amor natural pelo dinheiro, até aí tranquilo no que diz esse respeito, né? Porém ele foi se tornando mais ganancioso, ele foi se tornando mais adorador de Mamon, é o que diz o texto, né? Então a traição em si, ela é uma coisa abominável por todos, né? Até mesmo entre os marginais, aqueles que estão fora dos contextos da sociedade, eles consideram a traição como algo abominável. A traição de Judas ainda é um pouco mais abominável, né? Porque ele foi dissimulado, ele traiu Jesus com um beijo, ele foi ali tentando demonstrar amizade publicamente enquanto estava no seu coração traindo Jesus, não só no seu coração, mas em atos, né? Estava traindo Jesus. Então parece que Judas desejava, né, esconder a sua astúcia de Jesus e dos demais discípulos. Aí o autor diz aqui que houve um caos quando a multidão, quando eles prenderam Jesus, né, quando aqueles homens que vieram para prender Jesus, e Pedro então desembainhou a sua espada. O autor aqui, no caso Marcos, não fala que foi Pedro, mas João, capítulo 18, verso 10 e 11, diz que foi Pedro quem cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E então Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas porque estavam fazendo em segredo aquilo que poderiam ter feito publicamente, já que Jesus estava diariamente em locais públicos pregando, né? Então ele reprovou a atitude dissimulada deles também. Trata-se aqui, né, no caso, trata-se de outro sinal, né, que permeia a paixão de Cristo. A vontade de Deus estava se cumprindo enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias, né? Então, em muitos momentos, Jesus foi estimulado a abandonar a sua missão, a não caminhar em direção à cruz, ou então a se acovardar nesse momento. Então, os agentes humanos, eles tentavam destruir a obra de Jesus e, ao mesmo tempo, eles colaboravam para que Jesus cumprisse o seu papel de Messias, né? Então, a vontade humana, mesmo distorcida, ela ainda se submete à vontade de Deus. Aí diz que todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, e Marcos relata, né, a fuga de um rapaz que perdeu ali as suas roupas e fugiu desnudo. Então, alguns pensam que esse era o próprio Marcos, mas isso é improvável, segundo o autor, né? É notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir a Jesus, ele deixou tudo para fugir de Jesus, né? Então, o autor ele vê aqui uma contradição, né, no que realmente aconteceu, porque todos nós somos chamados a abandonar o mundo, abandonar as coisas para seguir a Jesus, enquanto que ele abandonou tudo para fugir de Jesus, abandonou até a própria roupa. E aí o autor pergunta que ser escravo de apenas um defeito de caráter levou Judas a trair Jesus. Isso foi terrível. O que isso nos deve dizer sobre odiar o pecado e, pela graça de Deus, vencê-lo? Nós devemos considerar que não existe pecadinho nesse sentido, né? Não existe nada que não deva ser colocado e convertido diante de Jesus. Então, aqueles pecados acariciados, por mais que eles sejam dissimulados na sociedade, por mais que eles tenham uma aparência de santidade para aqueles que veem, se nós estamos sendo tocados pelo Espírito Santo e precisamos rejeitar o pecado, nós precisamos fazer isso o mais rápido possível, porque o pecado
ele tende a progredir, ele tende, à medida que nós o colocamos assim em local seguro, vamos dizer assim, porque as demais pessoas não conseguem observar, ele tende a crescer, nós passamos a defendê-lo e com o passar do tempo ele se torna então algo que nós não conseguimos mais vencer, como um câncer que se enraiza em todo o nosso corpo. Então não existe aquela situação de um pecado que deve ser acariciado, né? Então, pecados nunca são só pecadinhos, todos precisam ser abandonados. O único local correto para um pecado é aos pés da cruz de Cristo. Na continuidade aqui, na parte de quinta-feira, o autor traz o título que é uma pergunta: quem é você? Aí ele nos pede para ler Marcos, no capítulo 14, dos versos 60 a 72, e pergunta o seguinte: como Jesus reagiu a esses acontecimentos? E como Pedro reagiu? Que lições nós podemos aprender com essas diferenças? Então, ali fala que Jesus ele se calou diante das acusações, das falsas acusações que faziam contra ele, né, no contexto, e a partir do verso 60, diz que ele foi questionado pelo sumo sacerdote. Então, Marcos capítulo 14, dos versos 53 a 59, descreve Jesus sendo levado ao sinédrio para a primeira parte do julgamento. Então, eles tentavam conseguir uma testemunha falsa contra Jesus, mas as próprias testemunhas entravam em contradição entre si e nas suas próprias histórias, o que não se sustentava. Jesus, nesse momento, estava completamente calado. O sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio, ele também não respondeu o sumo sacerdote, mas aí o sumo sacerdote perguntou se ele era o Messias. Então Jesus admitiu que era o Messias e citou Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Ele falou do Filho do Homem sentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Isso foi demais para o sumo sacerdote, e ele rasgou as suas vestes e clamou pela condenação de Jesus. Curiosamente, o sumo sacerdote ele era proibido de rasgar as suas vestes, né? Então, ao rasgar as suas vestes, ele estava quebrando um mandamento direto, porque o sumo sacerdote ele tinha uma veste especial que não tinha costuras. Então, o rasgar a veste, que era um símbolo de luto, por exemplo, que era algo que o sumo sacerdote não deveria participar também, isso fazia com que ele quebrasse, né, o papel do sumo sacerdote, quebrasse os mandamentos referentes ao sumo sacerdócio. Em seguida, então, eles começaram a humilhar Jesus, vendaram o rosto de Jesus e pediram que ele profetizasse, né? Eles batiam em Jesus e diziam: profetiza, quem foi que te bateu? Né? O zombando de Jesus, como se dissesse assim: você não é profeta nada, se você não consegue profetizar, quem é que está te batendo, né? Aí o autor nos destaca aqui algo interessante, né? Que enquanto eles batiam em Jesus e mandavam ele profetizar para provar que era o Messias, do lado de fora, Pedro negava Jesus como ele havia profetizado. E nesse momento, então, cumpria-se uma profecia de Jesus. Enquanto eles zombavam de Jesus, mandando Jesus profetizar, cumpria-se do lado de fora uma profecia de Jesus. E aí o autor termina aqui falando sobre Pedro, né? Ele pergunta: o que você diria a alguém que, embora queira seguir Jesus, às vezes não consegue fazê-lo? Quem já não deixou de seguir Jesus e as orientações da sua palavra? Então ele lembra que Pedro, né, por mais que ele dissesse que seguiria Jesus até o fim, ele fraquejou nisso, como o povo de Israel muitas vezes no passado também, né? Lá em Êxodo, no capítulo 19, antes dos mandamentos, eles dizem: tudo que o Senhor nos disser nós faremos, nós vamos fazer. E Deus fala: vocês não vão conseguir fazer, né? Então nós somos dependentes da graça. O que nós precisamos então? Nós lembrar que nós não somos chamados a apresentar as nossas próprias vitórias a Deus. Nós somos chamados a apresentar a Deus as nossas derrotas. Nós somos chamados a chegar diante de Deus e apresentar a Ele as nossas fraquezas, porque é na nossa fraqueza que Ele nos fortalece. Então, nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Eu não consigo vencer as batalhas que estão por vir, eu não consigo vencer as tentações. Eu preciso da tua graça. É nesse momento, quando nós nos submetemos a Deus,
é que ele realmente pode agir em nosso favor. Então, talvez você tenha uma fraqueza que tem sido um impedimento para que você tenha uma boa comunhão com Deus. Coloque essa sua fraqueza diante de Deus, confesse ela a Deus. Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou cair novamente. Se o Senhor não me ajudar, eu vou permanecer caído. No entanto, eu preciso da tua graça para que eu possa vencer essa fraqueza. É isso que Deus espera de nós. A nossa vitória não é nossa. A nossa vitória ela já foi conquistada por Jesus. Agora, tudo que nós precisamos no plano da salvação é entregar a Deus as nossas fraquezas, os nossos pecados, aquilo que nós temos lutado e não estamos conseguindo vencer. E Ele vai nos fortalecer. Tudo que nós precisamos é fazer de Jesus o nosso general, o nosso vitorioso, e assim nós vamos obter a vitória que Cristo já conquistou por nós. Eu termino aqui a minha participação. Agora você fica com o Lúcio, com aquelas perguntas de sexta-feira, e na semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta novamente estudando a palavra de Deus. Um abraço, até a semana que vem, e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu você que está até aqui. Fui até as perguntas e depois fui até o fim, mas é depois aqui das perguntas para a consideração de sexta-feira. Pessoal, vou trazer aqui algumas perguntas. É importante que, ao ouvir ou assistir, que você possa refletir também, considerar aí a sua resposta, porque algumas é uma resposta pessoal, às vezes, aqui da pergunta. Por exemplo, a primeira. Jesus predisse que onde o evangelho fosse pregado, seria contada a história da mulher que o ungiu, né, com perfume, como a gente estudou lá em Marcos 14:9. Quando lemos essa predição, estamos cumprindo essa profecia, né, que o evangelho seria pregado e essa mulher seria lembrada onde a pregação do evangelho aconteceria? Isso não seria improvável, dadas as circunstâncias em que a predição foi feita? É interessante, né, como que Jesus, deixando escrita essa palavra, e até hoje é lembrada. E é lembrada desse momento especial porque o que ela fez, né, tem um significado ritualístico, né, da unção de Cristo que estava sendo encaminhado, né, para a sua morte. Derramar todo aquele perfume de 300 moedas de prata é muito caro. Não vou fazer aqui os cálculos, resgatar, que não é muito minha praia, minha prática, mas era muito valioso. Tanto é que os discípulos ficaram meio zangados, né? Sempre com a desculpa, era melhor cuidar dos pobres, né? Estava com o rei do universo lá e eles estavam preocupados com os pobres. 2. Quais são as diferenças e semelhanças entre Judas e Pedro, aqui na narrativa da paixão? Essa é uma passagem interessante, inclusive tem vários sermões, né, que destacam sobre essa diferença de Judas e de Pedro. Mas basicamente o que eu queria trazer aqui para vocês é que, né, Pedro, Ellen White ainda comenta, né, Pedro se arrependeu, principalmente quando ele negou a Cristo e viu o olhar de Cristo olhando para ele. E Jesus tinha predito, né? Você vai me negar ainda hoje à noite você vai me negar. E é interessante, porque Jesus também predisse sobre Judas, você vai me trair, aquele que eu, né, servir vai me trair. Então assim, Jesus sabia do que ia acontecer, assim como Jesus sabe o que vai acontecer na minha vida, sabe o que vai acontecer na vida de cada um, mas simplesmente a profecia, vocês percebem que a profecia ela não muda, né, o acontecimento. Jesus fala e as pessoas não aprendem, né? Falam assim, não, eu vou negar a profecia, não vou me cumprir. E se cumpriu exatamente, né? Mas a diferença de Judas e de Pedro que eu quero destacar é um se arrepende, um sentiu remorso, principalmente porque Judas queria que Deus demonstrasse o seu poder divino e livrasse do jugo romano e, né, fizesse lá, se manifestasse de forma sobrenatural. Ele queria que o plano dele fosse executado e não o plano de Deus. Isso nos resgata a oração que a gente acabou de estudar aí com os meninos, né? Jesus falando, é o verso áureo, né, da lição em sábado. Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Até Jesus se submeteu, imagine nós, né, irmãos na igreja, aí colocando a vontade do próprio umbigo. 3. O que significa a ceia do Senhor? Como tornar especial essa celebração para todos? É importante, né? Temos até aqui a pintura da ceia do Senhor, o momento em que o próprio Jesus lava os pés, por causa dos costumes, e também reparte o pão. E ele fala que só vai voltar a fazer isso quando nós estivermos no céu. E a ceia do Senhor é importante, não sei como que anda aí na sua igreja, né? Várias igrejas, várias religiões têm o costume da ceia. Eu sei de algumas que não têm o costume do lava-pés, e o lava-pés é um momento muito especial que às vezes está
se perdendo, né? Está se tornando um ritual. As pessoas às vezes vão para o lava-pés, começam a conversar, blá, 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 blá. Esquecem da solenidade, esquecem do espírito que tem que nos habitar naquele momento em que estamos lavando o pé do irmão. Às vezes a gente lava o pé de qualquer um, ainda brinca com o chulé do outro, ou seja, perde-se completamente, né, o significado do rito, do que é uma santa ceia, do que é o lava-pés. Né? Então, se você é mais experiente, né, para não usar outras palavras, se você é mais experiente na igreja, você vai saber, né, que é um momento muito especial de você buscar naquela semana que você sabe que vai ter a Santa Ceia. É uma oportunidade, é um exercício pedagógico que o Mestre nos deixou para que a gente possa buscar aqueles irmãos que a gente tem diferença, que a gente tem alguma intrigazinha, para a gente poder falar assim, irmão, chega aí meu irmão, vou lavar seu pé. Esquece aquela do passado, esquece aquela coisa do mês passado, da semana passada, da comissão passada. É isso, irmãos, sabe? A gente está perdendo um pouco esse significado, tá? Mais ou menos os esposos lavam da esposa, a esposa lá, os amigos lá lavam e depois vai todo mundo para a Santa Ceia. Não, tem muito significado e como eu gosto de usar, pelo menos para mim, são exercícios pedagógicos do divino, do sagrado professor. Quem é professor sabe, né? Como é importante ter exercícios, ilustrações, alguma coisa, né, psicomotora para você poder transmitir algum conhecimento. E o mestre dos mestres, a Bíblia é cheia desses símbolos, desses mecanismos pedagógicos para a gente aprender as coisas. Santa Ceia do Senhor é um momento que você pode aprender muito, né? E é interessante porque nós nos reconhecemos pecadores, falhos, não precisamos rebatizar, porque não é um pecado, mas os nossos pecados diários, nossas falhas diárias, é o momento de lavarmos, né, na Santa Ceia e sermos preenchidos de uma forma bastante física, não por transubstanciação, não é isso que a gente crê, mas sermos assim preenchidos pelo Espírito ao lembrar, né, do pão, do vinho e da celebração que Jesus nos deixou. Para mim é muito importante isso. Penso que na nossa igreja não pode ter nem de mais, nem de menos para nos tornar vulgar e nem de menos para se tornar também algo que é quase inatingível, né, pessoal? Temos que ter uma frequência aí de santas ceias nas nossas igrejas. 4. Deus disse não à oração de Jesus lá no Getsemane. Eita, o que significa quando Deus nos diz não? Né? O que significa para você, sabe? Preparando o conteúdo, eu pensei que quando Deus diz não para mim, para você, para Jesus, para qualquer um, é porque é o melhor para você, é o melhor para o próximo, é o melhor para a sua salvação e é melhor para a salvação do próximo. Pegou? É melhor para você, é melhor para o próximo, é melhor para a sua salvação e é melhor para a salvação do próximo. Sabe? Os nãos de Deus, eles são maravilhosos na nossa vida, eles são muito pontuais. Quando Deus diz não, é uma pena que muitas vezes quando eu ouvi não de Deus, eu falei assim, tudo bem, mas eu vou assim mesmo. Claro que é uma tragédia quando a gente faz isso, né, povo? Tem quem... Só não vou colocar aqui, comente aqui, não comenta nada não, Deus sabe as tragédias da vida, estão lá no oceano, que Deus coloca lá, joga os nossos pecados, nossas falhas lá no oceano. Não vamos lá pescar, como alguns fazem, né? Amo pescar os pecados do passado. Não, tchau, vida nova. Vamos lá. E a última pergunta, pessoal. Embora Pedro tenha falhado com Jesus em suas negações, o Mestre não o rejeitou. Claro, né? É Jesus. Que esperança você pode tirar desse fato? A esperança de que, na verdade, Jesus nunca rejeita nenhum pecador. Jesus não rejeitou Judas. É Judas que rejeitou a misericórdia de Cristo e foi fazer a justiça própria, né? Falar, não aconteceu, agora não tem mais significado para viver, ao invés de se entregar nas mãos de Cristo. Então, assim, quando Pedro falha, né, mostra assim, e Cristo não rejeita, isso me fez lembrar quantas vezes a gente nega Cristo. Sabe? E eu não digo negar a Cristo no sentido que a gente está diante de um tribunal e aí o tribunal, você crê em Deus? Não creio. Não, eu falo negar a Cristo, sabe? Quando você emite uma nota fria na sua empresa, um cristão não deveria fazer isso, né? Quando você mente, né? Quando você fala mal dos irmãos, quando você
se enche de orgulho. Tudo isso é negar a Cristo, sabe? Irmãos, né? Cristo é humildade, é amor, sabe, é aceitação, é pegar um pecador e falar assim, ó, você é pecador, tá errado, isso vai te levar para a tragédia. Mas vem aqui porque eu preciso te amar. Deus me ensina a amar, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse é o mandamento, o segundo grande mandamento resumido aí. Então, assim, quando você vê como Deus age com as pessoas, a gente precisa agir da mesma forma, porque nós estamos negando a Cristo de várias pequenas maneiras diariamente. Uma das nossas redes sociais fala mais de política do que de religião. Estou negando a Deus, né? Minha vida tem que ser, né, para Deus, para a pregação do Evangelho. Pessoal, nós somos um povo que estudamos a Bíblia, sabemos das profecias, né? Alguns até nós usamos a denominação povo remanescente, né? O que é só o restinho lá da... Então, assim, nós temos que viver essa missão. Não podemos viver em clubes sociais de grandes igrejas com os nossos rituaizinhos. Irmãos, temos uma missão. E se nós não falarmos, as pedras vão falar, e as pedras já estão falando, né? Literalmente, aí para quem estuda arqueologia, né, pessoal? Mas muitas coisas estão falando. Então, fica aí um apelo para você, querido irmão, né? Por favor, se envolva na missão. É muito gostoso estudar a palavra de Deus, é muito legal estar aqui, compartilhar com vocês, isso me alimenta, mas esse alimento não pode ficar acumulado aqui, senão eu vou ficar gordo, obeso, né? De tanto conhecimento da palavra de Deus. A gente tem que suar a camisa na pregação do Evangelho, e aí toda essa caloria do Espírito Santo da Palavra de Deus a gente vai, né, queimar nas estradas da pregação. Então que você possa se envolver com essa missão, que você sinta esse chamado de Deus. Se você não está dando um estudo bíblico, ore a Deus. Se você gasta seu tempo com outras coisas, gaste seu tempo ensinando alguém sobre a Palavra de Deus. E como diz um amigo meu, que falou para mim, deu um tapa na minha cara, e falou assim, ó, Lúcio, você não está dando estudo bíblico porque você não quer. Ele falou desse jeito. Muito legal, meu amigo Marcelo. Daí ele falou, porque tem muita gente para dar. Ore a Deus. Deus vai te mandar. E realmente, né? Eu nem queria orar a Deus, porque se Deus mandasse, eu não tinha tempo naquele momento. E Deus me mandou, né? Deus me abriu um pouco mais a cabeça, falou, Lúcio, trabalhe, meu filho, trabalhe. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Valeu pela companhia nesse 11º vídeo. Nós nos vemos, então, já no 12º vídeo, aonde nós vamos estudar a penúltima lição dessa série e vamos ver sobre julgado e crucificado. Aí sim, os últimos momentos, né, de Jesus, que você possa se sensibilizar, se converter diariamente, porque a gente precisa do batismo do Espírito Santo diário para que possamos, né, ser enchidos dele e fazer o que ele deseja. Seja feito a tua vontade e não a minha. Beleza, pessoal? Vamos terminar então com uma oração? Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua paciência. Obrigado porque o Senhor não rejeita a ninguém, Senhor. O Senhor abre os braços, acolhe qualquer um que esteja disposto, Pai, a ter uma nova vida, a deixar a vida velha para trás. Então, que nós possamos, ó Pai, meditar no que nós acabamos de aprender e possamos principalmente, ó Pai, cumprir a nossa missão, dar os nossos frutos para que não sejamos uma figueira bonita, linda, mas que não tem fruto, Senhor. Nos ajude a termos esse fruto, os frutos do Espírito e também o fruto da pregação do Evangelho. Esteja com cada ouvinte nesse momento, mais uma vez, esteja com o nosso amigo Ricardo, esteja com cada um que está precisando de uma força, de um empurrão, está precisando de Ti, Senhor. Esteja com cada um, em nome de Jesus oramos. Amém. Então, pessoal, até o penúltimo vídeo dessa série sobre Marcos. Tchau, tchau.